O Dia da Consciência Negra é 20 de novembro, mas a luta pela igualdade é realizada todos os dias. É preciso que se fortaleçam cada vez mais as políticas públicas e também os movimentos negros no nosso Estado, para que realmente possamos ter uma sociedade justa para todos. Vamos falar um pouco mais sobre essa luta com o Jefferson Santos, que é historiador e membro do Instituto Negro de Alagoas. Jefferson, a Hélida falou muito sobre a organização, programação e da luta negra. Como é que vocês, mais jovens, sentem essa luta no dia a dia? O debate sobre o negro é um debate que nós entendemos como sendo fundamental e basilar da formação da nossa sociedade. Essa luta deve ser forte a cada dia, principalmente no estado de Alagoas, porque a gente costuma dizer que o estado de Alagoas, o estado brasileiro de uma forma geral, mas o estado de Alagoas ele possui uma dívida histórica com a população negra. E nesse sentido, quando a gente diz que o estado de Alagoas possui uma dívida histórica com a população negra, não é pelo simples fato dele ser o responsável por toda a população que aqui reside, mas principalmente pelo fato desse estado, para a gente ter uma ideia, no meados do século XIX, ou seja, portanto, muito próximo da abolição da escravatura, 1860, 1870, o Estado de Alagoas, o governo, a estrutura, o Estado de Alagoas, ele instituiu decretos-leis que simplesmente, por exemplo, proibiam o negro de vender gêneros alimentícios nas ruas. Decretos-leis que também proibiam a população negra, os negros, os escravos africanos, de frequentarem as escolas. Decretos-leis também que proibiam, por exemplo, o negro de ter o seu próprio ofício. O negro não poderia ser sapateiro, por exemplo, não poderia ser, enfim, marceneiro. A lei definia isso e colocava o negro apenas na condição de um mero ajudante. Isso são leis estaduais que o governo de Alagoas, do estado de Alagoas, instituiu em meados do século XIX, portanto, muito próximo, perceba, da abolição, ou seja, exatamente no momento em que as coisas deveriam ficar mais melhores para essa população, o governo ele institui leis que acabaram por minar a possibilidade desse segmento, dessa população, se tornar independente. Então, com isso que a gente está querendo dizer é que não é uma simples fala de dizer o Estado de Alagoas, eles têm a responsabilidade, porque é o responsável por toda a população, mas ele, deliberadamente, por meio de leis, contribuiu com o processo de marginalização e exclusão da população negra aqui no Estado. Então, nesse sentido, é de fundamental importância que esse Estado, o Estado de Alagoas, institua políticas públicas de promoção socioeconômica dessa população. Porque perceba que as políticas públicas de promoção do negro no país, elas têm sido majoritariamente feitas, quando não na sua totalidade, pelo governo federal. A exemplo, como a gente discutiu, você discutiu com a Hélida no bloco anterior, as cotas, por exemplo. As cotas raciais é uma política do governo federal agora. As universidades elas iniciaram esse debate independente do governo, mas agora ele se tornou uma política do governo federal. Mas, para além disso, por exemplo, bolsas de iniciação científica por parte da CAPES, o CNPq, que também é um órgão do governo federal. Mas quando você volta para o estado de Alagoas, o que é que você tem? Não tem nada. Infelizmente, até então, o governo de Alagoas não tem nenhuma proposta, ou se tem proposta, mas não tem nenhuma política de promoção da população negra. Nós, do Instituto do Negro de Alagoas, nós temos feito um debate em vários setores, mas principalmente nessa área da educação superior também, por exemplo, voltado para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL. É um debate que a gente tem feito há algum tempo, de que a FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, ela é um órgão do Estado responsável pelo fomento à pesquisa, pelo fomento à pesquisa local, enfim, do Estado. E, por que não, a FAPEAL criar um programa de concessão de bolsas para negros e indígenas? Essa é a nossa proposta, que a FAPEAL tem conhecimento. Por que ela não instituir tal programa, assim como, por exemplo, o próprio CNPq tem? O CNPq hoje, uma congênere federal da FAPEAL, institui bolsas para estudantes cotistas, bolsas de iniciação científica. O estudante lá de graduação recebe, que é cotista, tem a disponibilidade de uma bolsa de iniciação científica. E por que não a FAPEAL não faz? Seria já uma discussão para o plano plurianual, para o orçamento do Estado, que muito se tem reclamado, que se gasta mais com a SECOM, por exemplo, com comunicação, e menos com serviço social. E as rubricas de educação
e saúde, elas têm suas cotas obrigatórias, ou seja, se você não atingir, você será punido. Imagine essa proposta chegar à discussão e passar pela Assembleia Legislativa. Você acredita que isso possa chegar realmente à Assembleia Legislativa com possibilidade de vitória? Sim, veja só, Miguel, se quisermos, a gente está aqui discutindo sobre a FAPEAL, ela não precisa necessariamente passar por esse trâmite, né? A instituição ela tem autonomia para criar e ela cria programas os mais diversos. Se quem quiser ir olhar no site... Depende da vontade política do governo. Exatamente, né? O que eu quero dizer é que necessariamente a gente não precisa passar por todo esse trâmite, né, de legislativo, né? Enfim, a instituição, a fundação, ela possui autonomia, né, para criar os seus próprios programas. Né? Hoje ela cria programas para uma infinidade de coisas, né? Por que não cria um programa, né, como esse, né? Já que as suas congêneres federais também o fazem. Professor, então o que a gente entende é que, né, o Estado de Alagoas está muito aquém, né? A gente tem o Estado de Alagoas precisa cada vez mais instituir tais políticas, né? Na verdade, ele precisa dar um pontapé inicial nesse debate, né? Não deixar só apenas a cargo do governo federal, que ainda assim, a própria política do governo federal ainda é incipiente, né? Enfim, as cotas nas universidades não é panaceia nenhuma, né? Não resolve todos os problemas do negro. Ela dialoga com um problema setorial, né, que é o acesso do negro naquele espaço, que é o espaço acadêmico, mas, enfim. O senhor tem discutido aí essa possibilidade de um nicho, né, de desenvolvimento, não só do negro, mas de qualquer pessoa. Especificamente estamos discutindo o negro. O senhor trouxe o dado histórico de bem próxima à abolição, o negro voltar à situação de escravidão, porque se ele não era proibido de ter um ofício próprio, se ele não podia ter iniciativa de vender gêneros alimentícios, restava a ele trabalhar onde o governo quisesse ou as empresas quisessem. Quer dizer, isso seria um regime quase de escravidão e com os salários pagos. Enfim, hoje em dia o negro tem mais liberdade, ele pode alcançar. O difícil é o chegar até esse ponto, de estar preparado pelas negativas que o senhor já nos trouxe. O negro enfrenta isso todos os dias, até para ser mestre de capoeira. Não, totalmente. Inclusive, só complementando, para além dessas políticas que o Estado instituiu, esses decretos-leis que eu falei agora há pouco, todos os estados da federação recebiam um imposto que se chamava meia-cisa. Toda transação que era feita com negros escravizados, né, o Estado ele recebia uma parcela, né, ele recebia um montante. Né. Então, nesse sentido, o Estado também construiu, de certa forma, o seu erário, a sua riqueza, também em cima do comércio escravo, se a gente quiser. Né. O Estado não só era proprietário de escravos também, né, mas ele oferia com toda a transação, né, as transações, as vendas, as trocas, enfim. Tudo isso era taxado e o Estado, parte desse dinheiro ia para o Estado, esse imposto se chamava meia-cisa. Então, só para a gente ter uma ideia da responsabilidade que o Estado brasileiro, que o Estado de Alagoas em particular, tem. E perceba que o debate hoje ele não apenas tem sido só para o poder público, mas uma coisa que a gente tem que fazer também, um debate importante é que papel, ou ainda qual é o papel das famílias no Estado de Alagoas, né, as famílias que historicamente escravizaram, né, seres humanos, né, vindos da África. Né, porque a gente sabe, até hoje nós temos essas famílias aqui, naturalmente, mas o que é que essas famílias têm feito para mudar, né, a situação dessa população negra que os seus antepassados, né, escravizaram? Né? Perceba que é uma questão de responsabilidades, né? Não é uma questão enfim, não é uma questão de revanchismo, mas é uma questão de responsabilidade. A minha família escravizou, né, enfim, a família do fulano de tal escravizou, teve vários escravos e hoje, né, ela tem uma responsabilidade perante essa situação. Né, submeteu negros à escravidão e hoje essas famílias, né, boa parte delas naturalmente famílias de origem na cana, né, famílias canavieiros, plantadores de cana, e que escravizaram muitas pessoas e hoje o que é que elas fazem? Então, atualmente, o debate sobre política pública para a população negra, para além do Estado, da responsabilidade do poder público, também parte para essa questão privada. Né? Que responsabilidade essas famílias teriam nessa promoção socioeconômica da população negra? Nós acreditamos que elas têm total responsabilidade.
né? E isso, por exemplo, é um debate que nacionalmente tem sido feito, por exemplo, eu não sei se você tomou conhecimento, mas se instituiu no ano passado a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, né? Uma similar à Comissão da Verdade para tratar dos crimes contra a ditadura, né? Essa comissão foi instituída nacionalmente pela OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, e que a gente de alguma forma está tentando instituir, levar ela à frente aqui no estado de Alagoas. Um dos papéis dessa comissão seria esse também, né? Ter esse papel investigativo, né? Não só investigativo, porque todas essas leis que eu citei, por exemplo, está nos livros, não somos nós, não sou eu que estou falando, mas está lá nos nossos historiadores, nos nossos intelectuais mais clássicos, né? Exemplo de Abelardo Duarte, Félix Lima Júnior, Moacir Santana, está lá escrito, né? Está lá escrito. Então, uma vez tendo isso em mãos, uma vez fazendo um trabalho investigativo também quanto a quais famílias escravizaram nesse estado, que estão aí até hoje, né, tais famílias, né, a gente apurar e ver as responsabilidades de cada um, né, o papel que cada um deve desempenhar na promoção, né, na promoção socioeconômica da população negra aqui no estado. Olha, a gente vai agradecer o Jefferson Santos, historiador e doutor em Ciências Sociais, membro do INEG, que é o Instituto de Discussão do Movimento Negro. Muito obrigado pela entrevista. E a todos, né, a gente vai ficar por aqui. Desejamos a todos um bom feriado, na sexta-feira, um bom fim de semana. A gente volta na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.